Então vamos iniciar. Hoje nós paramos, né? Semana passada nós falamos um pouco das 7 linhas. Eu sei que ficou algumas dúvidas com respeito a aqueles cruzamentos, né? Mas como eu falei a semana passada, não se atentem muito àquilo, não. Aquilo lá foi mais colocado para vocês terem uma ideia. É uma daquelas vertentes que eu falei, aquela é uma vertente do Rubens Saraceni, que traz aquela ideia de linhas, né, de sete linhas, e as linhas vão se cruzando e vai gerando o nome dos guias, né? Então, de acordo com o nome do guia, ele vai mostrar lá que aquele guia é de tal orixá com tal orixá, né? Mas são coisas que vocês vão encontrar na internet e que a gente não tem muito que se preocupar com isso, não. O importante é o trabalho, né? O guia vir, dar o seu nome e trabalhar. E o que nós vamos ver hoje, que é o ponto riscado, é que tem mais importância, porque, na verdade, um guia, né, dentro da Umbanda, ele só começa a trabalhar e só dá o nome assim que ele risca o ponto, né? E a gente vai ver que tem uma importância muito grande dentro da Umbanda esse ponto riscado, né? Então, nós vamos começar a falar disso um pouco. Vamos lendo aqui, a gente vai se explicando e vai entrando em mais detalhes sobre esse ponto riscado. Então, o ponto riscado, aqui tá, o ponto riscado possui grande significado e valor mágico no culto de Umbanda. É através do ponto riscado que os guias contam toda a sua história, sua origem e passagem do mundo material e astral. O ponto riscado é um emblema símbolo. Os símbolos são sinais expressos de forma que dão a entender uma intenção ou trajetória humana. No caso do ponto riscado, os guias usam a pemba para poder riscar os seus pontos ou símbolos espirituais. Acho que nós já chegamos a falar da pemba, né? Todos conhecem a pemba, que é aquela pedrinha em forma de quase um ovo, né? Que é de branca. A branca, bom, tem diversas cores, mas a mais comum é a branca, que é um giz, é como se fosse um giz, né? E aquilo lá é que é riscado o ponto. Então, como ele fala aqui, ó, uma das grandes provas de incorporação na Umbanda é o ponto riscado, pois acredita-se que se uma entidade não estiver realmente bem incorporada, ela não saberá riscar o ponto que a identificará das demais. Deixa eu falar um pouco agora aqui sobre isso, porque tem algumas. Às vezes, o médium, por exemplo, ou a pessoa que está trabalhando na Umbanda, ela acha que ela precisa saber, ter conhecimento de qual é o ponto que ela vai riscar, né? Então, aqui é importante, a gente está vendo aqui, né, que quem traz o ponto, quem risca o ponto e dá o nome, é o guia que vai vir, tá? É o mentor. Ele é que tem que saber. Então, não adianta o médium estudar o ponto,
buscar na internet, tentar gravar lá, não, eu vou fazer o ponto assim, assado, vou pôr isso, vou pôr aquilo, porque isso não é uma coisa do médium. O ponto riscado, aquele símbolo, né, que ele fala ali, aquela que traz a simbologia ali, é do guia espiritual. É ele que tem aquilo, e nós vamos ver ali por que, que ele tem aquilo. É ele que, ali naquele símbolo riscado, vai ter toda a, que nem ele fala aqui, a forma, né, dele se apresentar, de qual orixá ou de qual linha que ele pertence, vai estar tudo ali naqueles símbolos, né, no que ele vai desenhar ali. E isso é uma coisa que ele desenha e não muda, ele não esquece, né? Ou não deve, né? Se for, por isso que fala aqui, tem que estar bem incorporado. Então, inclusive, até um médium novo, né, que está em desenvolvimento, até ele riscar um ponto de um guia e esse daí dar o nome, leva-se um tempo razoável, porque o médium tem que realmente incorporar bem aquela entidade. Tem que ser um médium que já está mais vibracionalmente, né, com as vibrações bem acoplada com aquele espírito que está dando a comunicação, para que ele realmente coloque ali o que é dele, tá? Por isso que a gente fala, tomar cuidado, porque tem muita gente que fica, né, procurando na internet, e na internet você vai achar de tudo. Então, cada um tem o seu ponto, cada um tem a sua forma de desenhar, de fazer aquilo, tá? Então, também o médium, ou principalmente mais novo, que está em desenvolvimento, ele não tem que se preocupar com isso. A hora que o guia, o mentor, realmente estiver pronto também, que ele sabe que o médium está pronto, está tendo ali, ele vai parar, vai pedir a peba e vai riscar o ponto, tá? Inclusive, isso a gente não pede, né? Pode ver que na casa mesmo, não se pede, vai lá, risca seu ponto lá. A gente não faz isso. Nós aguardamos que o guia se manifeste. Olha, posso riscar meu ponto? Posso dar o meu nome? Pode. Vai lá, faz, dá o nome. Nós, inclusive, fotografamos, nós temos guardados todos os pontos de todos aqueles que deram o seu ponto e o seu nome, porque é importante, inclusive, para a casa. Aquilo demonstra que aquele espírito ele está ali e pronto para trabalhar. Alguma questão, gente? Podemos seguir? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Faremos um adendo neste item para explicar sobre faremos um adendo neste item para explicar sobre o ponto de vista espiritual, o ponto riscado, conforme encontramos no livro de Robson Pinheiro, pelo espírito de Ângelo Inácio, Legião, um olhar sobre o reino das sombras, no capítulo 3, Mortos-Vivos. Então, está lá no livro. Prosseguimos nossa jornada por caminhos cada vez mais sombrios, adentrando um local que, visto no plano astral, parecia estar envolvido em um nevoeiro mais ou menos espesso. Uma turba de seres sem seus corpos físicos rondava o lugar, sem que eu pudesse perceber qual seria sua intenção.
O local parecia uma ilha em meio ao ambiente que o rodeava. Árvores, estátuas, flores por todo lado podiam ser vistas à distância. Era um cemitério. Um grupo de espíritos, ao nos ver aproximar do Campo Santo, começou a gritar na tentativa de nos insultar, talvez esperando de nós alguma reação. Pai João foi taxativo. Não deem atenção a estes seres. São vampiros que buscam vencer a resistência dos guardiões para roubar a energia sobrevivente dos corpos etéreos em dissolução. Então, aqui explicando o que está acontecendo aqui nessa passagem. O Pai João, que é um mentor da espiritualidade, ele está andando, levando, né, o Ângelo Inácio, através desse local, que seria um cemitério, só que eles estão ali tudo na parte espiritual, tá? Vendo a parte espiritual. E eles veem ali, antes de entrar no cemitério, que existia ali um grande volume de espíritos que estavam ali, que nele fala, né? Tentando adentrar ao cemitério. Para quê? Para sugar as energias, que nele fala aqui, daqueles que foram sepultados ali por último, que ainda eram, né, sepultados ali há pouco tempo. Então, na verdade, algumas pessoas que desencarnam, dependendo da forma que desencarna, ela leva consigo fluido vital. Então, esses espíritos vão a esses locais, como eu coloquei lá também, mais atrás, quando foi feito a parte do sacrifício, né, de animais, aqueles espíritos iam para o matadouro, para poder sugar a energia vital dos bois que eram abatidos. Aqui, esses espíritos, eles vão aos cemitérios, eles vão buscar naqueles que desencarnaram, naqueles corpos que estão indo para o cemitério, tá? Também sugar fluidos vitais. E quem faz a proteção ali, ele está falando aqui, o Pai João, é guardiões. Esses guardiões seriam os Exus, tá? Então, são guardiões que ficam ali rondando e protegendo a entrada para que esses espíritos não adentrem para fazer isso.